Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação matinal nesse domingo. Eu me chamo Lorena, eu falo aqui de Brasília, no Distrito Federal. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Sejam bem-vindos àqueles que ainda não conhecem o método de meditação da Sahaja Yoga e estão conosco aqui nessa manhã para aprender. E também sejam bem-vindos àqueles que já meditam e que estão conosco para que a gente possa fazer a meditação juntos. O nosso tema de hoje é sobre o guru, a figura do guru. O que é o guru, afinal? Guru, ele significa professor ou mestre, aquele que tem um conhecimento e pode ensinar, que é capaz de ensinar esse conhecimento, de passar esse conhecimento para as outras pessoas. Essas outras pessoas que seguem o guru são chamadas de discípulos. E para o discípulo, o guru, ele se torna uma referência de força, de conexão com o divino, de caráter, de personalidade. Então, o guru ele é uma referência para os discípulos, aqueles que o seguem. Antigamente, a figura do guru era uma figura muito rígida. Os gurus verdadeiros, ou seja, os gurus que de fato detinham o puro conhecimento e a pura conexão com o divino, eles eram pessoas extremamente rígidas, muito severas. E eles escolhiam pouquíssimos discípulos para que esses discípulos pudessem segui-los. Ou seja, eles permitiam que pouquíssimas pessoas se tornassem os seus discípulos. E essas pessoas que queriam se tornar o seu discípulo e que o guru permitia que eles se tornassem os seus discípulos, eles tinham que passar por uma série de penitências, por uma série de sacrifícios, tinham que jejuar, tinham que se isolar, tinham que abrir mão de todos os seus bens, das suas famílias, de tudo, para que pudessem, enfim, serem merecedores de seguirem o guru e de alcançarem a sua iluminação por meio do direcionamento do guru, por meio da orientação do guru. Então, ser um discípulo antigamente, desses gurus antigos, era uma tarefa extremamente difícil, que era só para algumas pessoas escolhidas, e mesmo as escolhidas tinham que passar por diversos sacrifícios até que elas conseguissem essa iluminação, até que elas conseguissem esse contato com o divino dentro delas mesmas. Mas o que aconteceu? Shri Mataji é a fundadora do método de meditação da Sahaja Yoga. Por meio desse método, Shri Mataji ela revolucionou completamente o conceito de guru e a relação entre guru e discípulo. Isso por quê? Shri Mataji descobriu, ela desenvolveu um método onde cada pessoa é capaz de alcançar a sua própria iluminação. Ela é capaz de alcançar essa conexão com o divino por conta própria. Basta que essa pessoa manifeste o desejo de se conectar. Então, antigamente, as pessoas, para alcançarem essa iluminação e essa conexão com o divino, elas dependiam de um guru, dependiam de uma segunda pessoa que lhes indicasse qual o caminho a seguir para que esses discípulos conseguissem a iluminação. Com a Sahaja Yoga, não. Com a Sahaja Yoga, depois da meditação da realização do si, ou seja, depois que as pessoas meditam pela primeira vez, elas já são capazes de desenvolverem essa conexão com o divino por conta própria, dentro delas mesmas. Então, o que Shri Mataji proporcionou foi que cada pessoa, quando medita por meio da Sahaja Yoga, ela é capaz de se tornar o seu próprio guru, o seu próprio mestre, porque dentro dela, ela tem todas as ferramentas e todas as técnicas para ela alcançar essa iluminação e essa conexão com o divino. Outra coisa também revolucionária desse método de meditação da Sahaja Yoga foi que, se antigamente os discípulos tinham que se sacrificar, tinham que jejuar, tinham que abrir mão dos bens materiais, tinham que fazer uma série de sacrifícios para, enfim, conseguir a iluminação, com o método de meditação da Sahaja Yoga não é necessário fazer nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de penitência, não é necessário abrir mão dos bens materiais, não é necessário se isolar no Himalaia, não é necessário cortar as relações pessoais, não é necessário nada disso para que a pessoa consiga a iluminação. Novamente, como eu já citei, o que é necessário para ela conseguir a iluminação é apenas o seu puro desejo, é a sua vontade de se conectar com o seu verdadeiro ser e com o divino. Isso é a única coisa que é necessária para que ela consiga essa iluminação, essa conexão. Então, o método de meditação da Sahaja Yoga, ele é revolucionário nesse sentido,
porque agora os gurus são todos aqueles que meditam pelo método da meditação e são todos aqueles que conseguem então transmitir esse conhecimento para outras pessoas, mas sem depender de outras pessoas para se aprofundar nesse conhecimento e para deixar essa conexão cada vez mais forte com o divino. Então, essa foi uma pequena explicação sobre o que é o guru. E Shri Mataji, quando ela desenvolveu a Sahaja Yoga, ela cita que nós temos um sistema sutil, ou seja, o nosso corpo é formado pelo corpo físico, que é aquele que a gente pode tocar, que a gente pode ver, e existe também um corpo sutil, que ele é formado basicamente por energia. Esse corpo sutil, ele possui 7 chakras, que são 7 centros de energia localizados em 7 localizações dentro do nosso corpo. A partir do momento que a gente realiza a nossa primeira meditação, dentro de nós é despertada uma energia que é chamada de Kundalini, que dentro de nós ela fica adormecida no nosso osso sacro, que é um osso que fica logo abaixo da nossa coluna espinhal. Então, quando a gente medita pela primeira vez, a gente desperta essa energia Kundalini e ela começa a fazer um movimento ascendente por toda a nossa coluna vertebral, passando por cada um desses chakras que estão localizados ao longo da coluna vertebral. Quando a gente medita, a gente desenvolve certas características que demonstram todo o nosso potencial. O que é isso? Por exemplo, quando a Kundalini ela atinge, por exemplo, o terceiro chakra, que é o chakra que fica na altura do nosso estômago, da nossa barriga, esse chakra é responsável por nos dar as características de satisfação, de paz interior, de generosidade. Então, quando essa energia Kundalini é desperta, começa a atravessar o nosso corpo sutil e chega até o terceiro chakra localizado na nossa barriga, ela começa a trabalhar a energia desse chakra até um ponto em que a gente consiga manifestar todas as qualidades desse chakra em nossa vida. Então, por meio da meditação, a gente consegue se tornar uma pessoa mais satisfeita, uma pessoa mais generosa, uma pessoa com paz interior. Porque a Kundalini trabalhou esse centro de energia e, a partir do momento que ela equilibra esse centro de energia, a gente consegue manifestar todas as características desse centro dentro da gente. Quando o princípio do guru, essa característica de nós nos tornarmos o nosso próprio mestre, ele também fica cada vez mais desenvolvido a partir do momento que essa Kundalini, que essa energia, ela começa a se fortalecer dentro da gente por meio da nossa meditação. E então ela passa por esse espaço que é chamado de void. O void, ele tem dentro dele o Nabi, que é esse centro, o terceiro centro que eu acabei de falar, e ele é esse espaço em volta do Nabi, que na figura tá esse balão verde em volta do estômago. Esse espaço todo é chamado de void. O que significa void? Void não é um chakra, não é um centro de energia, mas ele é o oceano de ilusões. O void é um espaço entre a nossa consciência iluminada, ou seja, quando a gente se reconhece como um puro espírito, quando a gente está conectado com o divino e se reconhece como um espírito, e a nossa consciência que está ainda perdida com outras identificações. Quando a gente se identifica demais com a nossa família, com o nosso emprego, com as nossas conquistas, com as nossas derrotas. Então, o espaço entre a minha consciência iluminada, onde eu me vejo como puro espírito e somente puro espírito, e a minha consciência material, ou seja, a consciência relacionada a tudo que está ao meu redor, sobre os meus status, o meu ego, as minhas conquistas. O espaço entre esses dois é o void. É um espaço que corresponde à diferença entre a nossa consciência iluminada e a nossa consciência de ilusão, na nossa consciência material, a consciência que ainda está perdida com essas identificações do mundo material. O espaço entre eles é o void. Quando a Kundalini ela se eleva por meio da meditação e por meio da prática diária da meditação, ela vai alcançar esse espaço do void e ela vai desenvolver dentro da gente cada vez mais o nosso discernimento e a nossa identificação com o espírito. Então, esse espaço entre essas duas consciências, a consciência iluminada e a consciência material, ele vai diminuindo. E aos poucos, no nosso dia a dia, a gente consegue se identificar cada vez mais com o nosso espírito do que com essas ilusões do mundo material que nos circunda.
E a partir desse momento que essa diferença diminui, a gente desenvolve cada vez mais o nosso princípio do guru, ou seja, a nossa capacidade de nos enxergarmos como os nossos próprios mestres. E a gente tem uma conexão direta com o divino, com a realidade, e a gente consegue distinguir o que é o certo e o que é errado com mais facilidade, a gente consegue identificar o que é melhor e o que é pior para a nossa evolução espiritual, a gente consegue viver com mais equilíbrio, porque essas falsas identificações, essa consciência material de quem nós somos, ela faz com que a gente se perca e acaba se sentindo frustrado, se sentindo eufórico, a gente vai nos extremos. Quando a gente desenvolve o princípio do guru e cada vez mais a gente se identifica como puro espírito, a gente fica cada vez mais em equilíbrio. A gente consegue se equilibrar. A pessoa que tem um princípio do guru muito bem desenvolvido dentro de si é uma pessoa muito equilibrada, porque ela consegue muito bem se manter numa posição de equilíbrio durante o seu dia a dia, durante a sua convivência com outras pessoas, durante os seus, enfim, os seus pensamentos, tudo é muito equilibrado. E isso nos leva a uma outra característica do guru, para a gente encerrar essa explicação inicial, que é a gravidade. Shri Mataji, ela comenta que a pessoa que tem desenvolvido um princípio do guru é uma pessoa que possui internamente a gravidade muito forte dentro de si. O que é essa gravidade? É como se fosse uma âncora, é como se fosse o espírito dessa pessoa fosse uma âncora que sempre a puxasse para baixo, no sentido de que sempre a ancorasse, independente de qualquer circunstância que esteja no exterior da vida dessa pessoa. É como se essa pessoa estivesse nadando no oceano de ilusão, né, que é esse void, mas ela sempre está ancorada pelo espírito, então ela não se perde nesse oceano de ilusões. Então ela tem um senso de gravidade muito bem definido dentro dela, que é esse centro de gravidade, que como se fosse uma âncora mesmo, o espírito é essa âncora, que não importa o que acontece ao redor dela, que ela não se perde nesse oceano de ilusões. Então, quanto mais a gente medita no método de meditação da Sahaja Yoga, mais a gente desenvolve esse senso de gravidade e o que nos dá também o senso de equilíbrio, porque essa gravidade, ela consequentemente nos dá o equilíbrio para nos mantermos sempre numa postura e numa atitude equilibrada em relação à vida. Muito bem. Agora, aproveitando depois dessa pequena explicação sobre o que é o guru e como ele se relaciona a Sahaja Yoga, eu vou convidar todos vocês a, junto comigo, experimentarem, então, uma pequena meditação. Essa meditação é chamada de realização do Si, que eu citei anteriormente. A realização do Si é a primeira meditação para quem tem o interesse de conhecer o método de meditação da Sahaja Yoga. Nessa realização do Si, o que a gente vai fazer é conduzir passos, guiar algumas técnicas, seguir alguns passos que foram criados por Shri Mataji, que é a criadora da Sahaja Yoga, e por meio desses passos a gente vai despertar essa energia Kundalini, que eu também citei anteriormente, que é a energia que fica situada no nosso osso sacro. Então, por meio dessa primeira meditação, a gente vai despertar essa Kundalini, e a gente vai demonstrar o nosso desejo de sentir essa conexão com o divino. Para que esse processo aconteça e seja efetivo, a única coisa que é necessária é que você tenha o puro desejo de se conectar com essa energia divina, com a realidade, com o seu espírito. Essa é a única coisa que é necessária para que essa realização aconteça e você possa, de fato, sentir essa energia Kundalini dentro de você. Então, para a gente começar, eu vou pedir para que vocês achem um local confortável para se sentarem, possivelmente que seja um local silencioso, para que vocês não tenham nenhuma distração durante esse processo da meditação. Vou pedir para que vocês, se vocês estiverem calçados, que vocês retirem os sapatos. Vocês podem continuar de meia, se vocês estiverem de meia. Eu vou seguir alguns passos com a mão direita. Então, a princípio, nós vamos manter as duas mãos, mão direita e esquerda, voltadas com as palmas para cima, sobre as nossas pernas. E com a mão direita, eu vou mostrar para vocês alguns passos. O primeiro, a gente vai colocar no coração, no lado esquerdo do peito. E a gente vai fazer algumas afirmações durante a meditação, que eu vou guiar vocês. Depois, a gente vai colocar na altura do pescoço, com o ombro ainda no lado esquerdo. Depois na testa e depois no topo da cabeça. Depois dessa nossa pequena meditação, eu os convido a assistir um pequeno trecho de palestra de Shri Mataji, onde ela explica melhor o que significa esse princípio do guru e quais são essas características
do princípio do guru, a partir do momento quando a gente começa a meditar e a manifestar e a ter essa manifestação dessas características dentro de nós. Então vamos nos preparar para a meditação. Eu proponho que vocês se sintam de uma maneira confortável. Podemos fechar os olhos, colocar as duas mãos sobre as pernas. Nesse momento eu peço que vocês mantenham a atenção dentro de vocês. Nós podemos puxar o ar, soltar o ar. Tente prestar atenção nas suas mãos, nas suas pernas, nos seus braços, em todo o seu corpo. Nesse momento, vamos tentar deixar a mente livre de pensamentos. Então, se algum pensamento vier nesse momento, você pode simplesmente dizer para ele: agora não. E volta a atenção para dentro de você. Se tiver difícil parar de pensar, tenta colocar atenção na sua respiração. Não precisa brigar contra o pensamento, é simplesmente deixar ele ir embora e mudar o foco da sua atenção para dentro de você. Vamos agora subir a mão direita para a altura do peito no lado esquerdo do corpo. Aqui é onde reside o nosso espírito. Nós não somos esse corpo, nós não somos essa mente que é uma ilusão, nós não somos nem mesmo essas emoções que nós sentimos, que também são ilusões. Nós somos o puro espírito. Essa é a verdadeira realidade. Então aqui nós vamos internamente repetir silenciosamente, com o máximo de verdade que você conseguir, sem deixar o pensamento invadir a mente. Vamos repetir a seguinte frase: eu sou puro espírito. Eu sou o puro espírito. Observe as reações da sua mente, do seu corpo, todas as reações que podem surgir a partir dessa afirmação. Eu sou o puro espírito. Eu sou o puro espírito. Se o pensamento insistir, você pode simplesmente dizer para o pensamento: eu sou o puro espírito, e volta a sua atenção para o toque da sua mão no peito. Ou você pode simplesmente dizer para o pensamento: agora não, e volta a atenção para dentro de você. Eu sou o puro espírito. Agora nós vamos subir a mão direita até o encontro do pescoço com o ombro no lado esquerdo. E aqui é um centro de energia muito importante nessa nossa conexão com o divino, nessa nossa conexão com o nosso verdadeiro espírito. É nesse centro
que ele é bloqueado pelo nosso sentimento de culpa. Ou seja, a culpa desequilibra a energia desse centro e atrapalha a nossa conexão com o divino e com o nosso espírito. Então, aqui nesse momento, nesse ponto do nosso corpo, a gente vai tentar simplesmente se livrar de toda e qualquer culpa, sem pensar em nenhuma situação, sem pensar em nenhuma pessoa, simplesmente se permitir afirmar: eu não sou culpada de nada. Com o máximo de verdade que você conseguir dentro de você mesmo. Simplesmente se permita, nesse instante, se livrar de toda e qualquer culpa. Com a culpa, nós atrapalhamos o nosso processo de crescimento. Porque a culpa, ela não nos ensina. Nós precisamos aprender com os erros para fazer diferente no futuro. Mas a culpa, ela não nos faz agir diferente. Ela só é um fardo, um peso. Então aqui nós vamos afirmar internamente: eu não sou culpada de nada. Eu não sou culpada de nada. Se o pensamento vier, você pode dizer para ele: eu não sou culpada de nada. E volta a atenção para dentro de você. Eu não sou culpada de nada. Agora nós vamos elevar a nossa mão até a testa. Nesse ponto, ele também é um ponto muito importante para a nossa conexão com o divino e com a conexão com o nosso espírito. Porque é nesse ponto em que o nosso perdão é necessário para que a gente possa evoluir como seres humanos. Então, aqui nesse ponto, nós vamos perdoar. Perdoar a todos, a tudo, inclusive a nós mesmos. Sem pensar em nenhuma situação específica, em nenhuma pessoa. Simplesmente aqui nós vamos nos permitir perdoar. Então vamos afirmar internamente: eu perdoo. Eu perdoo. Observe as reações que essa afirmação provoca no seu corpo, na sua mente. E simplesmente repita dentro de si: eu perdoo. Se algum pensamento insistir, diga para ele: eu perdoo. E volta a atenção para o toque da sua mão na testa. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Agora nós vamos levar a mão direita até o topo da cabeça. Nesse ponto, nós vamos levemente pressionar a cabeça para baixo e girar a mão no sentido horário por 7 vezes. Aqui é onde está localizado o nosso Sahasrara Chakra, ou seja, o nosso último chakra, o 7º chakra que fica no final desse nosso sistema sutil. É nesse chakra, quando a Kundalini alcança esse chakra, é que então nós temos a verdadeira conexão com o nosso espírito e com esse poder divino onipresente. Então aqui nesse ponto nós podemos manifestar o nosso desejo a essa Kundalini para que ela se eleve
percorrendo todo o nosso sistema sutil e, enfim, alcance esse Sahasrara Chakra, nos proporcionando essa conexão. Então, nós podemos abaixar a mão e, nesse ponto, nós podemos pedir internamente essa Kundalini. Kundalini, por favor, esteja em nosso Sahasrara Chakra. Por favor, estabeleça em nós a realização do Si. Estabeleça em nós a conexão com o nosso espírito e com o poder onipresente divino. Vamos manter nossa atenção no topo da cabeça. Se algum pensamento vier, você pode simplesmente dizer para ele, agora não, ou eu perdoo, e mantenha a atenção no topo da cabeça por mais alguns segundos. Observe o seu corpo, seus braços, suas pernas, a palma das suas mãos. Simplesmente observe. Muito bem, podemos aos poucos abrir os olhos. Isso que nós acabamos de experimentar juntos é a primeira meditação da Sahaja Yoga, é a realização do Si, onde essa Kundalini ela é desperta por meio do nosso puro desejo de se conectar a essa energia divina. Durante a meditação, pode ser que vocês tenham sentido algumas sensações físicas, como frescor, pontadas, formigamento nos dedos, frescor no topo da cabeça, ar quente. Todas essas manifestações físicas, elas demonstram que essa Kundalini ela foi desperta dentro de você e que ela começou esse trajeto percorrendo todo o seu sistema sutil, todos os seus chakras, até alcançar o último chakra no topo da cabeça. Então, agora, a partir de agora, vocês já podem meditar por conta própria em casa, usando os métodos de meditação da Sahaja Yoga que foram desenvolvidos por Shri Mataji. Shri Mataji recomenda que a meditação seja feita preferencialmente todos os dias, de manhã e de noite. Não precisa ficar 30 minutos, 40 minutos sentado em meditação, mas 5 minutos com qualidade já fazem diferença no nosso dia e já fazem diferença nessa nossa conexão com o nosso verdadeiro espírito, com a nossa essência. Então, para continuar, eu vou passar para a gente assistir um trecho de uma palestra de Shri Mataji, como eu havia dito, onde ela explica melhor sobre o princípio do Guru. Vamos lá. Yesterday, you had asked me for the status of a guru. It's a state. It is not a status because status is external, can be bestowed upon anyone, and anybody can say that this is your status. For something external merit or something, you can give a status to a person. It is a state. State means the innate being, evolved to that level that
you become the master. Of course, you have to be your own master to begin with, no doubt. If you are not even your own master, then how you can achieve that state? Now, as I say, it is innate. Then one starts thinking, if it is innate in a such way, how do we achieve? There are certain faculties which we have to develop to begin with. The first faculty is if we can become thoughtless. In meditation, you can become thoughtless for a short time. Gradually, this short time should go on increasing, that you are without any thought. This happens also, as we can say, is a state. But how do we achieve that again? Because human beings cannot understand that anything can happen spontaneously. It has to be done, something has to be done. For that is Sahaj. We have something very, very simple, that you have got a mantra as Nirvichar. So now you watch anything, saying the mantra, Tameva Sakshat Nirvichar. Then you'll start seeing that, witnessing that, without thinking. Just see, witness. Just seeing itself creates that state within us. The first state is very important, that you become the witness, the Sakshi. As soon as you become the Sakshi, the whole thing, whatever you are seeing, gives you the complete idea, subtle as well as gross, of that thing. You see it, and you know it. And as a Sahajogi, it becomes your knowledge. We can say in the modern terminology that you see something, it gets recorded in your mind, and it manifests joy. It manifests knowledge. It manifests compassion, whatever may the situation. Because now you have many dimensions which you have to develop. These dimensions are to be developed. Now supposing you go and meet someone with whom you have to deal. He's talking. Just become thoughtless. So now what is the thing that will happen as soon as you become thoughtless? First, his thoughts, his bombardment will not touch you, because you are in a different realm altogether. But in that realm, your power will manifest. It may cool him down, it will shut him down, or maybe he may just feel tremendous love for you.
So the word guru means gravity. That the Mother Earth has gravity. In the same, a person who is a guru has to have the gravity. But how do you develop this gravity? Some people just artificially become very grave and sometimes show that they are very serious or something like that. Gravity is within yourself. In the second state, we should say, of Guru Pada, is your gravity must manifest. As you become the witness, your gravity starts expressing itself. It will not show as temper or seriousness or anything like that, but it will manifest in a way that the whole thing will become extremely dignified and majestic. It will just manifest by itself. So the state in which you rise now becomes effective. Before this, it was not. You had to all the time manipulate, say this, say that. But in your silence, you can manifest your gravity. And this gravity is extremely, it acts like a magnet. As you know, there's a magnet in the Mother Earth that we call as the gravity by which people are attracted. We are resting on this Mother Earth because of her gravity. Everything is attracted to Mother Earth because of her gravity. So you get a magnetic temperament, magnetic character, magnetic personality. And this magnetic personality that you develop immediately shows that it is manifesting its power. Try to understand. Like the light now is coming on me. It's just giving light. But it is not manifesting anything. We can see the sun's rays is the best example. Sun's rays, when they fall onto the leaves, the rays, which look simple, manifest their power of making it into chlorophyll. So now, if there is something that makes you upset or makes you unhappy, try to reach that point, that axis, which is just silence. And this silence will make you really powerful, because this silence is not only yours. When you are in that silence, you are in the silence of the cosmos. Silence of the cosmos. And the silence of the cosmos works for you. You are in connection with that cosmic power, we can call it, but it's more than that, is divine power, I should say. Divine power which is working all the cosmos also. So if you just become silent within yourself, know that you are sitting in the kingdom of God. Muito bem. Então, para encerrar nosso encontro de hoje, eu proponho que a gente se mantenha por mais alguns instantes em silêncio, absorvendo todos esses momentos de aprendizado e tentando nos conectar a esse silêncio interior. Vamos manter uma postura confortável, com as duas mãos
com as duas palmas das mãos voltadas para cima. E vamos tentar manter a atenção no topo da nossa cabeça. Se algum pensamento vier, você pode dizer para ele, agora não, e volta a atenção para dentro de você. Podemos aos poucos abrir os olhos. Agradeço a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro matinal. Para vocês que queiram se aprofundar nas meditações da Sahaja Yoga, nós temos o site sahajayoga.org.br. Nele estão escritas várias técnicas de meditação que foram ensinadas por Shri Mataji, que podem ser feitas por conta própria em casa. Também tem o endereço das meditações presenciais que acontecem em todo o Brasil e também as meditações online que acontecem, como a nossa, todo domingo, e também outras que são realizadas por meio dos yogis, né, da Sahaja Yoga. É isso, eu espero que vocês todos tenham um ótimo dia e nos vemos no próximo domingo. Tchau, tchau.